Deputada Jaqueline Roriz, ilustres defensores que a acompanham, eu queria inicialmente dizer que não é função prazerosa para mim, e acredito que para ninguém nesta casa, ter que vir aqui a essa tribuna para sustentar a defesa da cassação de uma colega deste parlamento. Mas se não é função prazerosa, também reconheço que é uma missão que nos é dada enquanto membros que somos do Conselho de Ética, e é uma missão que nos é dada constitucionalmente. Cheguei a ouvir, senhor presidente, confesso, em algumas oportunidades, as pessoas dizendo: a função de caçar é da justiça, de investigar é da polícia, de julgar é do Supremo Tribunal Federal. Essa casa não tem a incumbência de caçar os seus pares. Me permitam discordar, não da afirmação, mas do preceito constitucional. A Constituição é clara ao definir os parâmetros do Conselho de Ética desta casa. E a Constituição também é clara ao definir que cabe ao plenário desta casa decidir sobre a cassação ou não de um parlamentar. Então não seria correto para conosco, para com o parlamento, e tampouco para com a sociedade, que nós deixássemos a terceiros uma missão que nos cabe constitucionalmente, que é justamente a de julgar uma parlamentar que teria praticado um ato tido como indecoroso. Eu gostaria também de iniciar essa minha fala desfazendo talvez um mal-entendido que para alguns aconteça aqui nesta casa. A de que o fato de eu ser um promotor de justiça me faria vir aqui com o sentimento da acusação, como se esse sentimento de acusar alguém fosse um sentimento que fizesse bem a mim ou qualquer outro ser humano. Eu queria dizer a todos, a vossas excelências que aqui estão, e à imprensa em geral, que aprendi com meu pai que o sentimento que deve nortear um promotor de justiça não é o de acusação, pois aquele que nasce com o dom de acusar só pode ser um infeliz por excelência. O que norteia a função de um promotor de justiça é defender e promover a justiça, como o próprio nome diz. É defender a sociedade, é defender o consumidor, é defender a sociedade de um marginal que pratica um ilícito. Portanto, o que me norteia na data de hoje não é a vontade de acusar, mas acreditem, a vontade de defender este parlamento. E eu vou explicar o porquê. No cerne dessa questão está a defesa deste parlamento. Queria dizer também a vossas excelências que o sentimento que me move é um sentimento de justiça e não qualquer outro. Assim que assumi como promotor de justiça, eu tinha 23 anos de idade. Tenho 48 e, portanto, estamos há quase 25 anos de um exercício da minha função no Ministério Público junto ao Estado de São Paulo. Mas assim que eu assumi, tive uma lição de meu pai, que, citando Freitas Nobre, me fez a seguinte pergunta, que eu reproduzo a vossas excelências: meu filho, qual é o instrumento que você conhece que seja mais cortante? O instrumento que efetivamente tem condições de cortar e cortar fundo a carne de quem quer que seja. E eu, respondendo a ele, disse que não seria a espátula, porque a espátula não fere e não corta. Ele disse: então, meu filho, entre fazer a justiça do canivete e fazer a justiça da espátula, faça a justiça da espátula, porque ela não fere, porque ela não machuca, e porque ela é capaz de você separar páginas de um livro num corte retilíneo se fizer o uso da espátula. É a justiça da espátula que me norteia hoje e não a justiça do canivete. Dizer a vossas excelências que a questão levantada pelo deputado Miro Teixeira talvez seja o cerne da questão e a base de estarmos aqui hoje a construirmos uma tese sobre o que cabe e o que não cabe a esse parlamento. A defesa da deputada Jaqueline Roriz, ela se pautou não no mérito da questão, não no vídeo no qual ela foi flagrada recebendo a quantia de R$50 mil do senhor Durval Barbosa, que foi o grande delator do esquema de corrupção no Distrito Federal. Esse fato sequer foi ponderado pela defesa. Ela se ateve a todo tempo em dois pontos específicos. O primeiro deles: se este parlamento tem a competência de julgar fatos pretéritos. E o segundo deles: se a conduta da deputada seria uma conduta que por si só implicaria ato indecoroso.
Então vamos à primeira tese, e eu pediria atenção de Vossas Excelências, porque reputo a tese fulcral, a mais importante a defendermos hoje aqui nessa casa. Senhores deputados, senhoras deputadas, o ato indecoroso, quando praticado, ele tem um único intuito: permitir que esta casa afira se este ato é capaz ou não de ofender a imagem desta própria casa. O ato indecoroso, ele não foi previsto na Constituição e tampouco na resolução que criou o Conselho de Ética para defender o parlamentar acusador e nem o parlamentar acusado. O ato indecoroso existe para que possamos extirpar da vida pública dentro deste parlamento aquele que praticou um ato contra a imagem do parlamento. O sujeito passivo da ação daqueles que praticam um ato indecoroso é o parlamento, não outro. Ou seja, quando praticam um ato indecoroso, é a imagem do parlamento que se ofende. Não sou eu dizendo, é a doutrina brasileira definindo o ato indecoroso e quem ele atinge. A esse respeito, peço vênia para fazer uma leitura rápida, mas em razão da precisão do voto do ministro Celso de Mello, quando ele define exatamente essa questão voltada à função do ato indecoroso.